Leia junto comigo, livro do profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso 9. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Vós esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Versículo de número 11. E mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Por gentileza, coloque a mão na sua cabeça assim, ó, que nem eu estou fazendo. E aí você vai repetir comigo: Senhor Jesus, livra-me de todo preconceito com a tua palavra. Amém. Isso é importante porque quando nós falamos numa ministração de um culto de domingo, e você pede para a igreja abrir a Bíblia em um dos profetas menores, no caso de hoje o profeta Ageu, para muitos bate um desespero no coração, né? Meu Deus, cadê a palavra sobre os milagres? Cadê a palavra sobre os testemunhos? Eu preciso de uma vitória, e eu quero essa vitória na minha vida. E no livro dos profetas menores, meu Deus, não tem a vitória que eu preciso. Para muitos bate um desespero, uma agonia, uma coceira no corpo quando a gente fala dos profetas menores. E isso se explica porque nos últimos anos, e eu quero que você pegue o ano de 2021, reveja quantas pessoas subiram aos púlpitos dessa igreja ou de alguma outra que você visitou e trouxe alguma passagem, alguma mensagem inspirada em um dos profetas menores. Dentro da minha memória, eu não tenho referências deste ano de 2021. Porque eles são sempre muito esquecidos, excluídos, deixados de lado. Porque, como o pastor bem disse hoje, nós estamos preocupados com as coisas terrenas. E dentro dessa preocupação, aonde que nós encontramos resposta rápida e de maneira errônea para essas coisas? No Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não são sobre as coisas dessa terra, mas são sobre as coisas que são feitas na terra em direção aos céus. Então, erroneamente, como nós precisamos de vitória aqui nessa terra, nós socorremos ao Novo Testamento para dizer: se o Senhor Jesus fez o milagre, Ele vai fazer na minha vida também. A grande problemática disso é que quando eu e você estamos em dificuldade, até a música de Roberto Carlos conta a nossa história. Quando eu e você estamos aflitos emocionalmente, quando eu e você estamos quebrados, precisando de algo, irmão, se Roberto Carlos tocar no YouTube da sua TV, ele vai contar a sua história e você vai dizer: meu Deus, você está usando Roberto Carlos para falar comigo. Mas Roberto Carlos, ele não fala comigo, ele não fala com você. Só existe um no céu e na terra, por excelência, por magnitude, plenitude, que fala e que direciona o nosso coração, independente das nossas emoções. Esse é o Deus Todo-Poderoso que se manifesta através de Jesus Cristo, direcionando o nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quando você está desesperado e você ouvir Roberto Carlos, se por um acaso chegar, ele não está contando a sua história. Não é à toa que as músicas sertanejas dão tanto sucesso, porque falam sobre cachaça e sobre chifre, e essa é a história de muitas pessoas. Então, quem escuta Marília Mendonça provavelmente está se ouvindo dentro da música dela, dizendo: essa mulher está contando a minha história conjugal. Não é assim? Mas não existe isso de contar história, porque nós pregamos por muito tempo o evangelho de sentir. E parece que quando você não está sentindo algo, a mão não está tremendo, as pernas não estão balançando, você não está recebendo de Deus. Mas o receber de Deus não tem a ver com as mãos tremerem ou com as pernas balançarem.
O receber de Deus tem a ver com você ouvir a palavra, praticar e ela se transformar em vitória na sua vida. E o profeta Ageu, ele foi uma dessas pessoas que ouviu a palavra de Deus, colocou em prática, profetizando a vontade do Senhor, e essa vontade se fez verdadeira. Porque o profeta Ageu, ele foi um profeta após o exílio do povo de Deus na Babilônia. Quem prestou atenção dentro de um dos estudos dos jovens, e específico nessa última semana, eu e a irmã Juliana, nós conversamos sobre isso, e nós entendemos a importância de Daniel lá na Babilônia. Eu quero dizer para você que quando o Senhor te chama, Ele te chama para ser importante antes, durante e depois de toda a caminhada. Então lá na Babilônia, Ele trouxe Daniel com a sua importância. No pós-Babilônia, Ele levanta Ageu com a importância de trazer a profecia e a vontade dEle para o povo. E Ageu, cheio de muita autoridade e inspirado, juntamente com Zacarias, ele reforça ao povo a importância do templo ser reconstruído. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o templo que há dentro de você, ele está bem feito? Quando o povo estava na Babilônia, não existia templo, não existia um lugar específico da adoração. Mas no pós-Babilônia, o Senhor Deus queria que todo o seu povo estivesse reunido e habitando um só lugar. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos congregar, não é porque essas 4 paredes fazem mágicas, ou elas por si só fazem milagres, mas sempre na história fez parte do plano e do objetivo de Deus que eu e você se reunisse, que eu e você se congregasse. Alguém aqui já parou para se perguntar por que Deus escolheu apenas alguns para serem profetas? Alguém aqui já se perguntou isso? Porque preste atenção, se de repente Deus resolve revelar a todos a sua palavra, nós jamais congregaríamos. Cada um iria ouvir aquilo, iríamos para as vossas casas e nós ficaríamos lá. Mas o próprio Deus, pela criação do homem, Ele nos criou para aprendermos interagindo uns com os outros. Quando você vem aqui, você abre a boca aqui na frente e dá um glória, o irmão abre a boca lá atrás e dá um aleluia, outro fala em línguas aqui no meio. Essa é a interação do povo de Deus acontecendo dentro da igreja. E o Senhor chamou o seu povo para aprender juntos e interagir. É por isso que Ele escolhia alguns, revelava a sua vontade, e esses alguns pregavam a vontade dEle aonde eles estavam. Quando o Senhor levantar você como profeta, não tenha medo das pessoas, não tenha medo de ser abraçado, puxado, apertado, porque o Senhor nos chamou para interagirmos juntos dentro da casa dEle. E Ageu, ele trouxe essa palavra. Olha, o templo de Deus precisa ser reconstruído. O templo de Deus precisa ser refeito. Porque não pode ficar dessa forma. Ele pegou uma Jerusalém no pós-exílio muito fria. Uma Jerusalém no pós-exílio apática. Vocês já viram alguém que passou por um grande susto? A pessoa, ela trava. Num grande susto, a pessoa, ela fica estática. Irmãos, parece que o sangue some. A pessoa fica pálida, paralisada. Até quem é muito negro fica branco, irreconhecível. Porque um susto tem de passar por isso. E o povo de Deus estava num desânimo, estava numa apatia, estava numa paralisação tão grande que o Senhor disse: eu vou levantar Ageu para sacudir tudo isso, porque eu não chamei ninguém para ficar paralisado, apático e congelado do jeito que está. E aí vem Ageu, cheio da autoridade, e fala para aquelas pessoas, ele fala de maneira específica para Josué, que não é aquele que foi servo de Moisés, esse é outro Josué, e fala para Zorobabel dizendo: a casa de vocês está impecável, mas a casa do Senhor precisa ser reconstruída.
Onde é que está isso na Bíblia, irmão João? Está no versículo de número 4. Vamos ler? Ele vai dizer o seguinte, verso 4. Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa ficar deserta? O povo estava apático e desanimado, não sabia o que era a interação uns com os outros. E a Bíblia vai dizer que a casa de Josué e de Zorobabel estava perfeita, forrada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a história, mas, meu querido Getúlio, naquele tempo as casas eram feitas de pedras, e eles cobriam com madeira, para a madeira cobrir as imperfeições das pedras. Até mesmo para você polir uma pedra e deixá-la reta, não existia ferramenta, não existia conhecimento humano naquela época para isso. Então eles faziam as casas e forravam elas de madeira, para que elas ficassem impecáveis como esse gesso. E Ageu diz, olha, a casa de vocês está muito boa, mas a casa do nosso Deus está lançada às traças. E eu quero dizer a primeira palavra profética de Deus para você. Meu querido, não adianta a sua casa estar arrumada, impecável, projetada, limpa, se a casa de Deus, que é o seu coração, estiver toda bagunçada. É por isso, irmão, que ninguém fala sobre os profetas menores, né? É mais fácil a gente falar que o cego viu, que o coxo andou, que 5 pães e 2 peixinhos se multiplicou e alimentou uma multidão. É mais bonito até de se a gente conversar sobre isso. Mas, se a sua casa, hoje, ela está linda e arrumada, meus parabéns. Até porque, como cristão, irmão, até a sua casa física ela tem que estar arrumada. Porque se você recebe uma visita, irmãos, e a sua casa está de cabeça para baixo, eu tenho certeza que aquele incrédulo vai sair de lá e vai dizer, a casa do crente é toda suja. Não diz que a casa da pessoa é suja, ele diz que a casa do crente é suja. Eles nos adjetivam, né? O crente. Não é a casa do João que está suja, é a casa do crente que não está limpa, que não está arrumada. A sua casa, eu tenho certeza que ela está impecável. Eu tenho certeza que hoje você fez aquele almoço saboroso de domingo, você lavou a sua louça, deixou tudo guardado, impecável para iniciar a sua semana. Mas se você não cuidou dessa casa aqui antes de vir ao culto, meu irmão, você está correndo um sério risco nessa noite. A sua casa aqui precisa estar organizada. Ela precisa estar arrumada. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Se o Senhor Jesus hoje bater na porta do seu coração, ele vai se agradar do que vai encontrar. A Bíblia lá em Apocalipse vai dizer que ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará na casa, ceará com você, você ceará com ele, e vocês terão a melhor reunião que uma pessoa pode ter. Isso daqui é uma preparação que antecedia a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus disse, se eu quiser, eu desfaço o templo e reconstruo novamente, muitos não acreditaram porque eles souberam o trabalho que deu reconstruir esse templo. Isso daqui antecedia esse Jesus Cristo, que está à porta e bate. Talvez você ainda não tenha ouvido ele bater a porta, mas eu garanto que se você se concentrar e prestar atenção, você vai ouvir ele batendo a porta e dizendo, meu filho, eu quero entrar no teu coração essa noite. Agora, meus queridos, ele não entra no coração de quem está apático, desanimado, de quem está paralisado. Ele entra no coração de quem tem coragem de abrir a porta. Porque quando você vai fazer uma faxina na sua casa, você cria coragem para arrumar as coisas nela. Crie coragem para arrumar as coisas do seu coração. Porque ele só entra no coração de quem tem coragem de recebê-lo para uma grande ceia. Então, se ele está à porta e bate, preste bastante atenção para você abrir a porta. Tenha coragem de girar a maçaneta essa noite.
Talvez você deva estar dizendo, eu não sei quem é que está batendo na porta do meu coração. Eu tenho medo do que está do outro lado da porta. Mas ele está dizendo, pode abrir a porta. Porque eu quero organizar o meu templo, a minha casa junto com você. O nosso corpo, ele é templo e morada do que igreja? Do que igreja? Ele é templo e morada do Espírito Santo. Então o templo do seu coração, o templo que você tem, precisa estar organizado diante de Deus. Coloque o que tiver que ser colocado no lugar, mas não saia daqui hoje com ele desorganizado. E essa foi uma mensagem que Ageu lhe chamou a atenção de Josué e de Zorobabel, dizendo, vocês precisam organizar aquilo que é de Deus. Porque senão o negócio vai ser feio e a gente vai chegar já lá. Então depois dele dizer isso, ele vem com uma outra passagem, com a outra mensagem fortíssima. Porque, meus queridos, Ageu é um dos livros mais curtos da Bíblia. Tem capítulo 1 e 2. E você encerra uma leitura de meia hora do livro de Ageu. Mas cada versículo, Ageu ele tece uma revelação poderosíssima de Deus para aquelas pessoas. No versículo de número 5, ele vai dizer, e os teus caminhos. E os teus caminhos. Vamos ler o versículo 5. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os teus caminhos. Olha só que passagem, olha só que versículo. Eu sou de uma época em que os preletores, eles davam título às mensagens, né? Hoje não se faz mais isso porque a gente acaba restringindo os assuntos. Mas se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, eu diria que é chegado o tempo. É chegado o tempo, meus irmãos, de eu e você nós considerarmos quais são os caminhos que nós estamos seguindo. Chegou o tempo de você observar meticulosamente aonde você está colocando os seus pés. Observe o caminho que você está seguindo. E aí você pode dizer, irmão, mas lá em Josué 1:3, aquele que foi servo de Moisés, vai dizer que aonde eu puser a planta dos meus pés, abençoado será. E eu lhe digo uma coisa, usar esse versículo de uma maneira fora de contexto e a sua bela vontade é muito bonito. Difícil é você viver o que está em Josué 1:3. Porque o Senhor Deus, ele não tem compromisso com o lugar que ele não quer para você. Então não importa se você vai pisar, se você vai cavar, se você vai se esconder. Se aquele lugar não for de Deus para você, você pode cavar um poço, que aquele lugar não será abençoado. Irmãos, vocês já pararam para observar que existem situações, ou existem lugares, que estão aqui para não serem abençoados, mas para provar a nossa fé? Então nem tudo aquilo que você, como um profeta de Deus, abrir a boca e dizer, esse lugar vai ser abençoado, não vai. Só é abençoado aquilo que Deus quer que seja abençoado. Porque nem todo lugar Deus está dizendo, eu não tenho participação com isso. Eu fico imaginando os crentes que dizem assim, eu vou entrar nesse negócio. Porque Deus é comigo e aonde estiver a planta dos meus pés, abençoado será. Irmão, por que negócio de crente quebra? A planta dos seus pés não abençoa onde você pisa? Irmão, por que quando você chega muitas vezes no seu ambiente familiar, você não tem paz? Não era para as bênçãos de Deus acompanhar a sola dos seus pés? Porque quando você tira esse versículo de contexto, parece dizer que as bênçãos de Deus e a vontade dele estão sujeitos aonde a gente decide pisar. Não está sujeito aonde você decide pisar, mas está sujeito aonde Deus quer que você pise. Irmão João, me explica esse negócio da família. Meus queridos, existem pessoas
que por mais que nós venhamos pregar, falar, orar, expulsar demônios, que essas pessoas ainda assim não vão se arrepender. Então, quando você vai a um lugar e sempre tem algum atrito porque você está lá, significa dizer que Deus vai incomodar até que Ele venha buscar a sua igreja. Mas a decisão de arrependimento dessas pessoas e de incômodo não é minha, mas são delas. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor nunca, de maneira nenhuma, tirará o nosso livre-arbítrio. Quando eu disse que Ele está à porta e bate, eu poderia dizer, e seria até mais fácil dizer, que Ele está arrombando a porta e obrigando a gente a aceitar. Seria muito mais fácil, porque a gente prega um evangelho tão bom. Se é tão bom, a gente deveria querer que todos aceitassem isso para a sua vida. Mas quando Ele está à porta e bate, irmãos, não é por obrigação, mas é por querer. Então tem gente, por mais crente e por mais santo que você seja, nunca vai se sentir bem com a sua presença. Existem negócios, por mais santo, por mais administrador que você seja, que não vão dar certo, porque Deus decidiu que aquilo não é para você. A casa das pessoas estavam impecáveis, mas Deus decidiu que não é para ter adoração só na nossa própria casa, mas é para ter no templo. Crente que só adora em casa, irmãos, ele não está caminhando para o céu. Irmão João, você prova isso na Bíblia? Eu provo. Porque se a Bíblia não me desse evidências suficientes para dizer que eu e você temos que congregar, eu era o primeiro a montar uma igreja online. Não tem custo, entra quem quer, não tem responsabilidade sobre os membros. Se alguém depositar uma oferta, a gente doa. Se não fosse assim, nós poderíamos encerrar isso daqui e fazer do YouTube a nossa igreja. Mas o Senhor nos chamou para congregar. Então, por melhor que seja a sua casa, se você não estiver aqui, você não vai para o céu. A passagem é simples assim. Da mesma forma, existem lugares que, se não for da vontade de Deus, você vai pular, rodar, profetizar da sua vontade e não vai acontecer. Porque eu, na minha experiência como cristão, eu aprendi que não acontece aquilo que eu digo ou aquilo que eu quero que acontece, mas acontece aquilo que Deus diz e aquilo que Ele quer que aconteça na minha vida. Então, cuidado aonde estão os teus pés e quais os caminhos que você está percorrendo. Um outro problema que isso aqui nos traz, meus queridos, são as nossas decisões. Quando você coloca um caminho, quem aqui utiliza o Waze, Google Maps para fazer alguma coisa? Quase todo mundo aqui, né? Ele sempre dá mais do que uma alternativa de caminho, não dá para você? E você escolhe qual caminho que você quer fazer. Não é assim? Se até a tecnologia te dá a opção, não é Deus que te obriga. Preste atenção. Existem diversos caminhos, mas a escolha do que leva para o céu, ela é 100% sua. Queridos, existem diversas formas de você chegar à igreja. Você pode vir de carro, você pode vir andando, de bicicleta, você pode vir de ônibus, de Uber. Existem diversas formas de você vir à igreja. Mas quem escolhe a forma com que você vai vir mais confortável ou aquela que melhor atende a sua necessidade é você. Então, se até você escolhe a maneira com que você vem, com que você chega à igreja, o Senhor está dizendo para você nessa noite, meu filho, você também escolhe a maneira como você quer seguir a sua jornada comigo. Existem crentes que vão escolher o caminho mais difícil. Aquele que hoje escolher não organizar o seu templo, ele está escolhendo a jornada mais difícil. Aquele que escolher hoje, meu querido, não organizar a sua casa, está escolhendo a jornada mais difícil. Mas o Senhor está dizendo, escolha a jornada mais fácil. Qual é a jornada mais fácil, irmão João? É aquela que o Senhor está com você. Organize o seu coração para recebê-lo. Tenha prazer de tê-lo em você, habitando em você. Tenha o prazer de tê-lo andando junto com você. Escolha isso para a sua vida. Porque, meus queridos,
à vista com os olhos carnais, essa pode ser até a escolha mais difícil, mas depois que você pula para dentro, ela se torna mais fácil. Nunca deixe o inimigo cegar os seus olhos para as decisões que você precisa tomar. Outro detalhe importantíssimo: tem muito crente deixando de consultar a Deus nas suas decisões para dizer o seguinte: se eu errar é porque eu não sabia. Não é assim? Eles pegam o versículo que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, e eles utilizam isso como muleta para dizer o seguinte: se eu errar, é porque eu não sabia. Eu garanto, meu irmão, que se você consultar a Deus, Ele se revelará a você. Como é que eu consulto esse Deus, irmão João? Com o joelho no chão e com leitura da Bíblia, irmãos. Ele é o único que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque Ele se revela através da oração e através da Bíblia. Então não caia nessa de dizer o seguinte: eu vou fazer e se der errado é porque eu não sabia. Isso é antes de você aceitar a Jesus. Depois que você aceita, você tem que consultar a Deus sobre aquilo que você decidir fazer. Sabe por quê, irmãos? Quem não consulta a Deus, vamos para o versículo de número 6. E eu quero que você fique muito atento. Eu fiquei sabendo, irmãos, que já Deus vai usar o irmão Glaucio para fazer aqui um fundo para a gente, musical. Lindo. Versículo de número 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas vós não estão cheios de bebida. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. Se você for inteligente, a partir de agora, depois de aprender, você começa a receber. Eu conheço um Deus que Ele só entrega depois que ensina. Ele só dá depois que ensina. Irmão, se o processo for antes, ele não é para você. Isso é outra coisa que não é de Deus. Mas quando Ele ensina, Ele depois entrega. Quem primeiro entrega para depois ensinar, não está sendo direcionado por Deus. Talvez você tenha chegado aqui essa noite dizendo: meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, eu tenho me esforçado tanto naquela empresa, mas eu não vejo o resultado acontecendo. Talvez você tenha chegado aqui dizendo: meu Deus, eu me esforço tanto, mas o meu negócio não cresce. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, a feira do mês nunca acabou tão rápido como está acabando nesses últimos dias. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, o meu guarda-roupa não se renova, os sapatos estão furados, as camisas estão rasgadas. Eu não encontro uma veste bonita para ir ao culto. Tudo aquilo que eu recebo se acaba. Eu não consigo ver o saldo da minha conta positivo. Talvez você esteja dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Que nada na minha vida prospera. E aí o Senhor Deus está dizendo para você: conserte a casa do seu coração, tome as melhores decisões, porque é chegado o tempo de reverter isso. É chegado o tempo, igreja. Ageu disse: todos aqueles que estão desanimados, é chegado o tempo de reverter esse desânimo. Aonde tem uma palavra dura, tem um grande milagre de Deus para você. Queridos, nada é mais frustrante do que ver as nossas ações não darem resultado. E isso, eu não falo só por trabalho. Parece que você ora, parece que você jejua, parece que você chora, e você diz: Deus não está ouvindo a minha oração. Você está dizendo: o que está acontecendo comigo, Senhor? Que tudo aquilo que eu faço, que eu coloco a minha mão, não prospera. Existem coisas e tem pessoas aqui que o Senhor está me dizendo
que assumiram projetos que tinham sido iniciados por um ímpio e estava dando certo. Mas quando passou para a sua mão, que era crente, e parou de prosperar. Eu quero dizer para você nessa noite, que é chegado o tempo, aleluia, de destravar a sua bênção. E aquilo que você apresentar a Deus, vai prosperar. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu me rebucei na cadeira e eu disse: não é possível que ninguém já tenha me pregado isso antes. Porque quantos de nós estamos assim? Levante a mão você que está orando e ainda não recebeu resposta. Levante a mão você que está pedindo e ainda não recebeu milagre. Levante a mão sem medo de ser feliz. Levante a mão você que tem colocado metas e elas não têm sido atingidas. Eu quero dizer para você que é chegado o tempo. É chegado o tempo de cessar o não de Deus na sua vida. E aí é a parte que eu sou apaixonado, porque se não tiver na Bíblia eu não falo. Preste atenção. Versículo de número 8. Versículo de número 8. Subi ao monte e tracei a madeira e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Irmão, está na hora de você criar vergonha nessa cara. Está na hora de você se levantar da sua cadeira, de você subir ao monte, de você realmente buscar a verdadeira presença de Deus, de você trazer a melhor madeira, reconstruir o templo, porque Ele quer se alegrar em você. Versículo 9. Vós esperaste muito e chegou a ser pouco. Quem está esperando muito para reconstruir o templo de Deus, tome cuidado. Quando eu falo muito que nesses dias as profecias elas são muito fáceis, porque as pessoas profetizam para todo mundo, profetizam sem tempo de validade, profetizam, irmãos, para qualquer pessoa, para qualquer situação. Isso não é profecia. Isso chama-se enganação. Isso chama-se arrancar glória a Deus e aleluia. Mas o que a Bíblia profetiza sobre a minha vida é que de tanto esperar, é que de tanto demorar para reconstruir o templo, foi se encontrado em falta. Quando eu e você demoramos a reconstruir o espaço de Deus na nossa vida, é achado pouca presença de Deus. E quando é achado pouca presença de Deus, no versículo de número 10 ele vai dizer: e eu soprei sobre a tua vida e sobre essa terra. E quando eu soprei sobre a terra, eu tirei de você o milho, eu tirei de você o vinho novo, eu tirei de você o azeite. Se você demorar a reconstruir o espaço de Deus, vai se achar pouca presença dele. E um crente em que se acha pouca presença de Deus é um crente onde tudo está dando errado na vida dele. A presença de Deus é o que faz dar certo na sua vida. Ageu estava dizendo: Jerusalém, reconstrua o templo. Jerusalém, reconstrua o templo, porque eu, o Senhor, quero fazer dar certo na minha nação. O que está faltando para o nosso Brasil são crentes com coragem de reconstruir o templo e o Senhor abençoar esse país. O nosso país, irmãos, está apático, respirando por aparelhos. Mas o Senhor chamou você aqui para você reconstruir o templo. E através da sua vida, Arabaçuia decanta, a presença dele se manifestar. Os crentes que discutem política, eles têm a necessidade de consertar o Estado para o Estado consertar o indivíduo. E essa é a maior burrice de todos os tempos. Quem fez isso
foi um homem inteligentíssimo e perverso chamado Hitler. Ele consertou o Estado e impôs sobre os indivíduos aquilo que o Estado queria. Eu e você, nós não temos que consertar o governo. Nós temos que consertar a nós mesmos para aí o governo ser consertado. O Senhor não chamou você para depender de governo. O Senhor não te chamou para depender de auxílio emergencial. O Senhor não te chamou para depender de Bolsa Família, de Pátria Amada, de Minha Casa, Minha Vida. Mas Ele chamou você para a presença dEle se manifestar na sua vida. E através disso você crescer, crescer, crescer. Conserte o templo. Conserte o templo que eu consertarei você, diz o Senhor. Irmão João, mas o meu salário está sendo como depositado em um saco furado. Aquilo que eu faço não prospera. O Senhor soprou sobre o meu milho. O Senhor soprou sobre o meu vinho, sobre o meu azeite. Como é que eu conserto isso nessa noite? Se você quer consertar o vinho, se você quer que seja restituído o vinho, se você quer que o odre, que o vaso de azeite seja multiplicado na sua vida, conserte o templo que há dentro de você. Considere os seus caminhos, arrume a casa do seu coração, porque quando o Senhor multiplicar o milho, multiplicar o vinho, multiplicar o azeite, Ele não vai dar grãos de milho, Ele não vai dar espigas para mim e para você, e Ele também nem vai dar uma plantação de uva para nós extrairmos o vinho. Mas quando você consertar o milho na sua vida que será restituído, significa dizer que a prosperidade e o crescimento de Deus será restituída na sua vida. Teologia da prosperidade, irmãos, ela existe, mas ela não é uma teologia. Teologia da prosperidade é um termo errado, mas que para facilitar a explicação a todos da igreja a gente utiliza. Assim como dizer que música secular é a do mundo, é errado, porque a primeira música cantada no Brasil é uma música gospel. Não sei se os irmãos do louvor sabiam disso. Então a música que a gente chama de popular deveria ser a música cristã, porque foi a primeira cantada em nosso país. Mas eu quero dizer para você que não existe mal e nem existe pecado na prosperidade de Deus, de crer nela e dela ser pregada, desde que você esteja consertado. Não existe mal nenhum nisso, mas precisa estar consertado. Porque se eu e você não estiver consertado, o milho, irmãos, ele vai jorrar da terra, mas vai ser colocado como num saco furado e ele vai embora. Conserte o templo de Deus. Conserte o seu coração no Senhor. Porque aquilo que Ele fizer prosperar, vai abençoar a sua vida e vai ser derramado sobre a vida do seu irmão. Irmão João, o que representa a restituição do vinho novo, e fique de pé em nome de Jesus. A restituição do vinho novo na sua vida. Lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus fala sobre vinho novo, diga para a pessoa que está do seu lado. Aliás, pergunte: você está preparado para o vinho novo? No Novo Testamento, o vinho novo, ele representa o Evangelho, que são as boas novas de Cristo. Quando a Bíblia diz que o vinho novo quebra o odre velho, é porque aquilo que é velho, um templo velho, não tem capacidade de suportar a mensagem nova de Deus. Se você tivesse 100% ligado, você teria sacudido de glória no seu lugar. Lugares velhos não suportam a presença de Deus. É por isso que a palavra dele se renova. Mas na Bíblia, o vinho também representa a alegria de Deus. A alegria de Deus, ela vai ser restituída na sua vida
quando o templo for reconstruído no seu coração. Deus, Ele quer que a alegria seja restituída, Ele quer que seja refeita, Ele quer que seja realizada na sua vida. Assim como, além da alegria do próprio Deus, vinho novo significa uma nova vida de bênçãos no Senhor. Porque o Evangelho, meu querido, ele é sobre arrependimento, ele é sobre a cruz, mas ele também é sobre as bênçãos de Deus na minha vida. Então, se você está construindo, se você está reparando esse templo, eu quero dizer para você que tem preparado de Deus uma nova vida de bênçãos para todos aqueles que reconstruírem o templo. Oh, aleluia. Está sendo restituído de Deus. No verso 11, vai nos dizer também, aleluia, que o vento soprou sobre a terra e a terra parou de produzir, não foi? Eu acho engraçado demais que a gente fala tanto sobre o soprar de Deus, só que ninguém explica o que é o soprar de Deus. O soprar de Deus na nossa vida pode ser Ele tirando coisas de nós, como está em Ageu 1. Mas, lá em Gênesis 1, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez o que sobre o homem, igreja? Irmão, como é que você não se gloria, como é que você não se alegra com a passagem dessa? Lá em Gênesis, quando Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele soprou sobre o homem um fôlego de vida. Talvez você tenha chegado aqui não só desanimado, mas você tenha chegado gélido, morto nessa noite. O Senhor está soprando sobre você. O Senhor está soprando sobre você um novo fôlego de vida. O Senhor está dizendo: eu quero soprar um novo fôlego de vida, mas reconstrua o templo nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que Ele tem total interesse em sarar a nossa terra. As tuas plantações que não estavam dando colheitas, as tuas plantações que não tinham resultado, quando você consertar o templo, o Senhor está dizendo: prepare os celeiros, porque eu estou multiplicando a colheita. E o azeite, irmão João, que foi tirado, Ele vai restituir. Pergunte para a pessoa do seu lado: tem uma gotinha de azeite aí com você? Pergunte só mais uma vez, que tem gente que ficou em dúvida. Tem um pouquinho de azeite com você? Pergunte. Aleluia. Irmão, existe uma ação profética no azeite. Quando o Senhor chama alguém, Ele faz o quê? Ele unge a pessoa. A Bíblia vai dizer que quando Samuel chegou na casa de Jessé, vieram muitos os filhos de Jessé, mas só aquele que era escolhido por Deus é que foi ungido. Quando você reconstituir o templo, você vai ser colocado na condição de escolhido. O Senhor vai te tirar do meio da tua parentela e vai dizer: eu estou te levantando como rei da tua família, como rei da tua casa. Um rei não veio para agradar a todos, mas veio para fazer aquilo que é necessário. E eu estou ungindo você nessa noite, porque o meu templo está sendo reconstruído.
O azeite, meu querido. Irmão João, e o gado que foi soprado sobre ele? O gado, meus queridos, na minha interpretação sobre a Bíblia, sempre quando eu leio sobre o gado, que o gado tinha uma grande importância para as pessoas que plantavam, eu levo em consideração o gado como uma ferramenta. As ferramentas que foram subtraídas pelo tempo em que o seu templo ficou desconstruído, o Senhor está restituindo nessa noite. O Senhor está restituindo. E aí, você que não acreditou em nada do que eu disse, fique em paz. Mas eu tenho uma palavra, uma última para você. Versículo 13. Versículo 12, aliás. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante do Deus. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor seu povo, dizendo: eu sou convosco, assim diz o Senhor. Versículo 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos. Eles vieram e fizeram o que, igreja? Faça a obra da casa. Essa daqui é para quem não entendeu nada da mensagem. Tudo isso aqui foi tirado do povo de Deus pela falta de reconstrução. Mas quando o povo reconstruiu o templo, sabe o que é que Ageu disse? Quem dentre estes que permanecem viu esta casa na primeira glória, e como vedes agora, isto não é como nada aos vossos olhos. Sabe por que ele diz isso no capítulo 2, versículo 3? Porque lá no 9 ele vai dizer o seguinte. Aliás, vamos ler o 8, porque eu quero que você se acabe em glória. A prata é minha e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar eu darei paz. Você que chegou aqui aflito, triste nessa noite, reconstrua o templo e a paz de Deus habitará dentro de você. Eu estou dando a minha paz ao meu povo essa noite. Isso aqui, meus amados, isso não é história contada. Isso daqui não são meias verdades, mas isso daqui quem me garante é a Bíblia. Reconstrua o templo, porque meu é a prata. Meu Deus, eu tenho que falar. Irmãos, eu não encerro depois do horário, eu não faço isso. Eu só preciso de mais 3 minutos e eu vou devolver o microfone. O que tem de gente dizendo eu não faço porque eu não tenho dinheiro. O que tem de gente dizendo eu não aceito meu chamado porque eu não tenho condições. Meu Deus. Eu não faço mais pela obra porque o meu bolso não cabe. O Senhor está dizendo: reconstrua o templo, porque meu é a prata e meu é o ouro. O que tem de gente dizendo: se eu pudesse, eu fazia muito mais. O Senhor está dizendo: você pode. O seu templo depois de hoje tem que ser outro. Porque a glória, repita comigo, a glória
da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Essa foi uma mensagem dura. Mas, irmãos, tem uma vitória tão linda nessa mensagem. Se essa mensagem fez sentido de Deus para a sua vida, se você vai sair daqui entendendo a necessidade de reconstruir o templo, de tomar melhores decisões, de saber que aquilo que está sendo tirado da sua vida é porque Deus quer reconstruir através da reconstrução do templo. Se você entendeu isso, aplauda o Senhor Jesus.